Boa noite. Hoje, dia 5 de maio de 2025, iniciamos a atividade do eixo temático Análises Clínicas e Toxicológicas do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2025, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos, a saber, análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades ocorrem semanalmente às segundas-feiras, das 18 horas às 19h30. O calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Iberafarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato, Grupo e o Riton Brasil. Sou Maria das Graças Carvalho, acadêmica titular da cadeira número 78, e serei a moderadora responsável pela atividade de hoje, intitulada Novas Substâncias Psicoativas, Aspectos Toxicológicos, Analíticos e Forenses, que contará com a participação do Dr. Pablo Alves Marinho, que eu tenho a grande honra de apresentar. O Dr. Pablo é perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, onde chefia a divisão de laboratórios do Instituto de Criminalística e é farmacêutico com habilitação em análises clínicas e toxicológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre em ciências farmacêuticas, com ênfase em desenvolvimento e validação de métodos analíticos para determinação de drogas de abuso. Também o Dr. Pablo, ele é professor do Centro Universitário UNA e da Academia da Polícia Civil de Minas Gerais. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Toxicologia, da Associação Internacional de Toxicologistas Forenses e da Rede Mineira de Ciências Forenses. Também é palestrante sobre as áreas das ciências forenses, com foco nas áreas de toxicologia e química forense. É editor-chefe da revista Criminalística e Medicina Legal. Também é representante da Senasp no grupo técnico da Anvisa para classificação das novas substâncias psicoativas. A palestra de hoje irá abordar o histórico do surgimento das novas substâncias psicoativas no cenário nacional, demonstrando as principais classes estruturais destes compostos e suas diferentes formas de apresentação, bem como os riscos toxicológicos no contexto da saúde pública. Serão apresentadas as metodologias utilizadas na rotina dos laboratórios forenses para a identificação inequívoca destas moléculas, bem como a importância da interpretação e atualização da portaria número 344/1998 da Anvisa
para o devido enquadramento destas substâncias psicoativas na lei de drogas. Está prevista 1h30 de atividade que procuraremos manter dentro da seguinte distribuição de tempo: 10 minutos, abertura; 50 minutos, apresentação da palestra pelo Dr. Pablo; e 30 minutos, perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações no Q e A. As perguntas e ou colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Nesse momento, eu tenho a honra, a alegria, a satisfação de passar, né, a palavra para o doutor Pablo Alves Marinho, para que ele possa iniciar a palestra de hoje. Já de antemão, muito obrigada, viu, Pablo? Tenho certeza que vai ser um sucesso. Com a palavra, você para iniciar, né, a palestra de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Maria das Graças. É uma satisfação estar aqui, né, na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em especial a convite, né, a seu convite, que já a conheço desde o tempo de graduação, quando foi a minha professora de hematologia. Eu me sinto muito honrado, né, de estar aqui reencontrando e falar de um tema muito importante, né, para os farmacêuticos, não só aqueles que trabalham nessa área das drogas de abuso, dependência química, mas no contexto da saúde pública, né? Então, a gente vai abordar aqui um problema atual, né, real, que a sociedade vivencia, né, um problema global, e a gente vai falar um pouquinho dos aspectos, né, tanto toxicológicos, analíticos e forenses sobre as novas substâncias psicoativas, tá? Bom, passar aqui. Bom, a Maria das Graças já me apresentou, né? Então, eu trabalho aqui em Belo Horizonte, no Instituto de Criminalística, sou perito criminal e venho atuando, né, estudando essa temática das novas substâncias psicoativas já há uns 10 anos, né, tendo em vista que é uma das análises que a gente mais realiza no Laboratório de Química Forense do Instituto de Criminalística. E o papel, né, o farmacêutico, ele tem um papel fundamental nessa área, tanto da saúde pública quanto laboratorial, para identificar essas moléculas quando apreendidas pelas forças policiais, tá? Então, a minha ideia aqui, né, nesse curto período de tempo, é de fazer uma contextualização, né, sobre as NSPs, novas substâncias psicoativas, apresentar a vocês os desafios que nós, enquanto farmacêuticos, peritos criminais, nos deparamos para identificar essas substâncias, e como a nossa legislação atual, né, em específico a Portaria 344 da Anvisa, tem se atualizado a fim de dar uma resposta mais célere para o controle dessas novas drogas, tá? Então, vamos iniciar, porque temos muita coisa para falar e eu quero deixar um tempo no final para a gente poder fazer uma discussão e interagir com vocês, para que eu possa responder essas perguntas, porque tenho certeza que muitos aqui não tenham muita familiaridade, né, e prática com essa parte das NSPs, seja do ponto de vista toxicológico ou laboratorial, tá? Mas, primeiramente, eu gostaria de conceituar, né, o que são as novas substâncias psicoativas, que eu vou chamar de NSPs, para facilitar, né, aqui a minha fala. Mas, basicamente, de acordo com a ONU,
NSPs são substâncias de abuso na sua forma pura ou em uma preparação, né, na forma aí incorporada num comprimido, numa erva, num papel, né, que não são controladas pelas convenções da ONU, ou seja, são moléculas ainda que não estão sob controle internacional da ONU, mas que podem representar uma ameaça à saúde pública, né? Elas podem causar intoxicações, dependência química e, eventualmente, óbitos, tá? Embora, né, o termo seja novas substâncias psicoativas, a maioria delas não são moléculas novas, não foram sintetizadas recentemente. Muitas datam aí da década de 50, da década de 60, como, por exemplo, alguns opioides, mas que recentemente passaram a ser comercializados, utilizados de forma abusiva, né, num mercado ilícito clandestino. Tá? Então, o nova aí está mais relacionado ao contexto de uso do que propriamente da síntese da molécula, né? E, basicamente, o que eles fazem, né? Eles pegam uma molécula, uma droga já tradicionalmente utilizada pelos usuários, mas que já estão controladas pelas convenções da ONU ou pelas legislações brasileiras ou de algum determinado país. E, para burlar essa legislação, eles acabam modificando alguma, alguma parte da estrutura química da molécula, inserindo ou retirando grupamentos químicos. E, com isso, eles fazem novas moléculas que passam a não ser mais considerados como drogas, né? Essas novas moléculas, muitas vezes, elas têm um potencial toxicológico superior às drogas tradicionais, né? E ainda são muito pouco estudadas, com pouco evidências na literatura sobre a parte da toxicocinética, da toxicodinâmica, os efeitos toxicológicos e métodos laboratoriais de identificação também, né? Então, à medida que as drogas vão sendo controladas, né, eles vão novamente modificando essas moléculas. Às vezes é um átomo só, como a gente mostra aqui nesse modelo, né? Você tem a catinona aqui, que é um estimulante natural presente num vegetal, que já é controlada pela ONU desde a década de 70, e aí, a partir delas, criaram a 4-bromometilcatinona, que até então não era controlada, passa a ser controlada aqui no Brasil em 2016, né? E aí eles criam depois a 3-metilmetilcatinona, modificando apenas um grupamento químico da molécula, né? Aqui a gente tinha um bromo, aqui agora você tem uma metila, depois você tem um cloro. Então, eles vão fazendo isso, eles vão fazendo pequenas modificações dessas moléculas a fim de retirá-las da classificação de drogas e passarem a comercializar uma substância lícita, porém com efeitos toxicológicos significativos, tá? Bom, eu estou falando aí dessas convenções da ONU, né? Mas para quem não conhece, a ONU ela tem três grandes convenções: a de 1961, que controla as substâncias entorpecentes, a de 1971, que controla as substâncias psicotrópicas, e a de 1988, que controla precursores e substâncias químicas usadas para a síntese de drogas. Então, são listas contendo nomes de vários compostos que a ONU controla internacionalmente, e todos os países signatários dessas convenções, como, por exemplo, o Brasil, devem também controlar essas moléculas, tá? E se a substância ela não estiver em nenhuma dessas convenções, né, e sendo utilizado como droga de abuso, nós vamos chamar essas substâncias de novas substâncias psicoativas, tá? Bom, aqui é só para representar que hoje a gente tem muito mais NSPs do que moléculas controladas pelas as três convenções da ONU, tá? Então, são dados de 2020. 2020, a gente tinha mais de 1.000 NSPs já identificadas no mundo, ao passo aí que a gente tinha
apenas cerca de 300 moléculas relacionadas aqui em uma dessas convenções da ONU, tá? Então, só para contextualizar, né, esse problema que a gente vivencia, a magnitude desse problema, que surgem novas NSPs a cada praticamente semana, a gente tem uma nova droga aí sendo sintetizada e lançada nesse mercado ilícito. A ONU, né, os membros, né, que compõem a ONU, eles se reúnem anualmente, geralmente em março, em Viena, para discutir novas inclusões de drogas em uma dessas listas. Então, essa daí é a última sessão que teve, em março desse ano, onde foram incluídas estas 6 substâncias aí nas convenções, que passaram, então, a se tornar substâncias controladas internacionalmente. Então, a gente teve alguns opioides sintéticos aqui, adicionados na Convenção de 1961. Nós tivemos aqui um canabinoide semissintético, que é o HHC, inserido na Convenção de 1971. E o carisoprodol, que eu acho que muitos aí conhecem, né, farmacêuticos, conhecem essa substância, é um relaxante muscular, presente em algumas apresentações farmacêuticas aqui no Brasil. Ele também passou a ser controlado internacionalmente pela ONU, tendo em vista que vários países já relatam o uso do carisoprodol como droga de abuso, e aí a gente pode discutir mais para frente aí o porquê disso, tá? Então, possivelmente, né, nos próximos meses, a Anvisa ela adotará algum tipo de controle para o carisoprodol aqui no Brasil, tendo em vista que, como o Brasil é o signatário dessas convenções, e uma vez a molécula sendo controlada pela ONU, o Brasil passa a ter a obrigatoriedade de fazer algum tipo de controle para essa substância química. Esse é o fluxo, né, de como as substâncias passam a ser controladas internacionalmente pela ONU, né? Tudo começa por uma análise laboratorial, né, feita aí pelos laboratórios forenses, seja de química ou toxicologia forense, onde os farmacêuticos têm um papel muito importante, né? A gente tem muitos peritos criminais que trabalham nesses laboratórios são farmacêuticos, né, devido ao conhecimento técnico desse profissional, tanto na parte da química quanto da parte da toxicologia, né? Então, eles são fundamentais para a identificação de drogas em geral, em específicos as NSPs. Esses resultados, eles são, então, encaminhados para a ONU, né? A UNODC, que é o escritório da ONU sobre drogas e crimes, e de posse desses dados, a ONU ela acaba reportando isso para a Organização Mundial de Saúde, que vai avaliar, fazer um estudo crítico, né, uma revisão da literatura sobre a prevalência dessas drogas que estão sendo identificadas pelos laboratórios forenses, a periculosidade, a toxicidade dessas substâncias, e a partir dessa revisão crítica, eles podem recomendar, né, a OMS pode recomendar que essa substância passe a ser controlada internacionalmente. E aí, quando há essa reunião anual na ONU, em Viena, os países que são signatários dessas convenções, eles votam se eles concordam em controlar ou não essa substância aí que foi sugerida pela OMS para ser uma droga controlada ou ilícita no mundo, tá? E aí há uma publicação, né, das substâncias que foram efetivamente votadas e controladas, e aí os países eles têm um tempo para passarem a controlar essas substâncias também. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa lei de drogas, que é a 11.343, né? E no seu artigo 66, ela conceitua o que é droga de abuso, né? Aqui para fins periciais, para fins jurídicos, né?
E aí, no artigo 66, lá está conceituado o termo droga, para fins criminais, que são aquelas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial que estão listadas na Portaria 344 de 1998. Então, a Portaria 344 da Anvisa, ela é um instrumento importantíssimo para nós, peritos criminais, né, operadores do direito, juízes, promotores, delegados de polícia, porque é na Portaria 344 que a gente encontra as substâncias que são consideradas drogas aqui no Brasil, sejam elas lícitas, né, ou ilícitas. E aqui nós temos, né, os farmacêuticos conhecem muito bem, as listas da Portaria 344, né, as listas A, B, C, D, E e F. Os farmacêuticos que trabalham muito com prescrição de medicamentos conhecem muito bem, né, algumas dessas listas, em especial a lista A, B e C, mas nós, peritos criminais, trabalhamos muito com, além dessas listas, as outras listas, como a lista D, onde nós temos aí os precursores de drogas e alguns reagentes químicos para síntese de drogas, né, que são controlados, né, pela Anvisa. A lista E, que é onde a gente tem as plantas proibidas no Brasil, né, que não se permite o cultivo, e na lista F, as substâncias proscritas, ou seja, proibidas aqui no Brasil. Então, a gente precisa conhecer todas essas moléculas, essas substâncias que estão em todas essas listas, porque se a gente identifica uma molécula no laboratório e ela está em alguma dessas listas, isso é importante, porque ela tem a classificação criminal, né, penal, jurídica, de que ela é uma droga. E aí, aquela pessoa que estaria comercializando essa substância, ela pode ser enquadrada no crime de porte de drogas ou tráfico de drogas, caso, né, ela esteja ali numa conduta ilícita, né, numa conduta ilegal, tá? Cabendo aí às autoridades policiais essa tipificação penal. A nossa parte é a parte analítica, né, de identificar a substância e verificar se ela está contemplada em alguma dessas listas. E a portaria 344, ela já sofreu várias atualizações desde 1998, né, que eu coloco para vocês, já foram 94 atualizações, né? E essas atualizações elas foram necessárias principalmente devido ao advento das NSPs, né? Os laboratórios forenses, os de química, né, e toxicologia forense identificaram essa nova substância apreendida pelas polícias, reportaram isso à Anvisa e a Anvisa inseriu essa nova substância em alguma das listas da portaria 344. Então, a atualização ela é fundamental para que a gente passe a controlar essas novas drogas que estão circulando no território nacional. Uma notícia, né, um debate assim, que se iniciou, eu posso falar que a discussão das NSPs no Brasil, né, do ponto de vista midiático, ela se inicia em 2014, num programa de grande circulação nacional, né, no Fantástico, onde passou uma matéria à época mostrando a problemática das NSPs no Brasil, onde à época foram analisados algumas amostras de drogas apreendidas e as substâncias naquela época identificadas pela Polícia Federal, como por exemplo a metilona e a 2,5-I-N-BOMe, que eu mostro aqui, né, as estruturas químicas delas na imagem, elas não estavam relacionadas na portaria 344, ou seja, apesar dos seus efeitos toxicológicos conhecidos, elas não eram consideradas drogas no Brasil, né? E as pessoas que foram apreendidas com esse material não puderam ser indiciadas pelo crime de porte ou tráfico de drogas, porque simplesmente ainda não era considerada droga aqui no Brasil, né? Alguns dias depois, elas foram incluídas, né, devido a esse debate que aconteceu na mídia, né,
e em vários atores aí da sociedade, elas foram, então, incluídas na lista F da portaria 344 por meio da RDC 6, tanto a metilona quanto a 2,5-IN-BOMe, e aí elas passaram a ser enquadradas como drogas aqui no Brasil, né, a partir dessa data, tá? E a partir daí, as discussões foram aumentando sobre a importância da atualização da 344 para que novos episódios como esses não voltassem a acontecer, né? E a gente viu ao longo aí desses dos últimos 10 anos uma aproximação muito grande, né? E eu estou participando efetivamente desse processo, né? Uma aproximação muito grande da Anvisa com o segmento forense, né? Com os peritos criminais, os laboratórios forenses, a gente teve que se aproximar para que a gente tivesse aí políticas mais efetivas no controle dessas novas drogas, né? Hoje a gente encontra vários relatórios internacionais sobre o uso, apreensão, tendências, né, de consumo dessas NSPs. Nós temos o relatório mundial de drogas da ONU, que anualmente é publicado, o relatório europeu, também que trabalha muito essa questão da NSPs, e ele, né, anualmente ele é publicado, teremos uma nova publicação em junho agora desse ano, entre outras fontes de informação que a gente consegue entender quais são as principais substâncias que estão sendo utilizadas e identificadas no mundo, tá? Antes mesmo de chegar aqui no Brasil. Então, é muito importante que o farmacêutico, o perito criminal, ele tenha acesso a essa literatura para que ele entenda quais são as NSPs mais prevalentes do ponto de vista global, para quando essas substâncias aportarem aqui no Brasil, a gente esteja preparado para identificar essas moléculas, né? Então, fontes como laboratórios clínicos de hospitais, né, resultados desses laboratórios, análise de águas residuais, né, de esgoto, inquéritos feitos aí na internet, né, questionários online, os laboratórios forenses, né, os resultados dos laboratórios forenses, análise de resíduos de seringas que são descartados pelos usuários, né? Então, assim, lá na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum o resultado desses laboratórios, desses setores, onde a gente pode buscar essas informações, né? Aqui no Brasil, a gente ainda carece um pouco de mais informações, mais relatórios sobre essa temática das NSPs, né? Nós também buscamos muitas informações em artigos científicos, né? A gente tem uma vasta literatura hoje publicada sobre NSPs, inclusive aqui no Brasil. Esse artigo aqui, por exemplo, ele foi publicado por peritos criminais aqui do nosso laboratório, aqui em Minas Gerais, né? Onde mostra o perfil de NSPs aqui do nosso estado. Mas nós temos alguns relatórios nacionais também, como, por exemplo, da Polícia Federal, que também publica anualmente, né, as principais NSPs identificadas pela Polícia Federal, e mais recentemente São Paulo também começou a publicar também as suas casuísticas de identificação de NSPs. Então, isso é muito importante, porque a casuística do Brasil, muitas vezes, ela difere da casuística dos Estados Unidos, da Europa. Então, é importante a gente ter esse cenário nacional para que a gente entenda qual que é o maior problema aqui no Brasil em relação às novas substâncias psicoativas, tá? A ONU também, ela tem, né, no site dela, do escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, ela traz para a gente informações muito interessantes da compilação do que tem sido aprendido e identificado no mundo todo. Então, a gente tem um Power BI aí que mostra para a gente, por exemplo, que de 2008 para cá já foram identificados 1.338 novas substâncias psicoativas no mundo todo, tá? Em 151 países. Isso dá uma média de quase duas novas drogas por semana identificadas, né? E a gente pode entender quais são as substâncias mais prevalentes, as classes das SNSPs mais
significativas, né, importantes, para que a gente possa prospectar o que pode vir a acontecer aqui no Brasil, né, futuramente, tá? Então, esses dados aí estão disponíveis e a gente pode acessar e trabalhar de um ponto de vista aí mais preventivo. Bom, existem várias classes de NSPs, né? Eu cito algumas, né, dessas classes aí nesses slides, mas destacaria aqui no Brasil para a gente, né? As fenetilaminas e os canabinoides sintéticos, que são os de maior prevalência aqui no Brasil, especificamente aqui em Minas Gerais, tá? A gente teve um boom de catinonas sintéticas alguns anos atrás, 2018, 2019, mas que hoje praticamente sumiram do mercado. Isso é uma característica muito grande, né, muito específica das NSPs, que elas surgem muito rápido no mercado e quando passam a ser controladas, elas somem, né? E aí vem um outro grupo de moléculas ou de drogas que passam agora a ter um uso mais significativo. E, mais recentemente, a gente tem observado aí um aumento nas identificações de nitazenos, tá? E alguns benzodiazepínicos sintéticos, tá? O que já acontece lá nos Estados Unidos há alguns anos e na Europa agora começaram a também ocorrer aqui no Brasil. Daí é importante a gente entender esse fenômeno global, né, do que está acontecendo lá fora, porque em algum momento essas substâncias elas vão chegar aqui no Brasil. Bom, essas substâncias elas são comercializadas de diferentes formas de apresentação. Elas podem estar impregnadas em ervas, em selos, né, ou em papéis, selos tipo LSD, que na verdade não tem LSD, tem alguma NSP ali. Comprimidos artesanais, não são comprimidos industrializados, tá? Mas comprimidos feitos clandestinamente, artesanalmente. Cápsulas, cristais, tá? Pós e muitas vezes também em líquidos, tá? A gente também observa, principalmente conforme dados internacionais dos Estados Unidos e da Europa, a presença de NSPs em cigarros eletrônicos, tá? Aqui no Brasil não tem um relato de identificação de NSPs ainda, né? Em cigarro eletrônico, mas a gente vem identificando bastante THC em cigarros eletrônicos, entre outros canabinoides, já identificamos até benzodiazepínico em vapes, tá? Porém, em algum momento, né, essas NSPs que estão sendo usadas em cigarros eletrônicos lá fora, elas podem aportar aqui no Brasil e a gente precisa estar preparado para fazer a identificação correta dessas substâncias, né? Bom, falando um pouquinho mais dos canabinoides sintéticos, né? Para quem não conhece, existem os fitocannabinoides da cannabis, existem os endocannabinoides que nós produzimos e existem os canabinoides sintéticos produzidos em laboratório, né? A indústria farmacêutica, ela sintetizou vários canabinoides sintéticos, iniciando aí na década de 50. Muitos deles não foram utilizados na terapêutica, na clínica, e passaram a ser usados como drogas de abuso mais recentemente, né? E a gente vê uma diversidade de estruturas químicas. Hoje já são mais de 200 canabinoides sintéticos já identificados no mundo. E a gente vê que a potência deles vão aumentando, né? Desde o THC, que foi descoberto em 1964 pelo Rafael Mechoulam, lá em Israel, se a gente compara com os canabinoides sintéticos, né, que foram sintetizados em 2010 até os mais recentes, a gente vai vendo que eles são mais potentes, têm uma maior afinidade pelos receptores CB1 e CB2, causando maior risco de intoxicação e morte, né? Então, isso é um dado importante, né, que os profissionais de saúde têm que conhecer, porque o THC, embora seja um agonista parcial, não capaz de causar
né, overdose fatal, esses canabinoides sintéticos, eles são capazes de causar graves intoxicações e morte. Já há vários relatos no mundo de morte por intoxicações por canabinoides sintéticos, inclusive aqui no Brasil, né? E eles são comercializados principalmente impregnados em papéis aqui no Brasil, onde eles são fumados, mas lá nos Estados Unidos e na Europa, eles são comercializados principalmente impregnados em ervas, tá? E aí eles têm esses nomes populares de K2, K4, K9, Spice, né? Que representam um grupo de moléculas e não uma substância única, tá? Hoje, os canabinoides sintéticos mais comuns identificados, eles têm essa estrutura química básica aqui, né? Que são indazol carboxamidas ou indol carboxamidas, onde ele tem um, um, uma cauda aqui, um core na molécula, que pode ser um idazol ou um indol, né? Um grupo ligante e um grupo ligado. E aí você vai modificando alguma dessas partes da molécula, seja a cauda, ou o grupo ligante, ou o grupo ligado, ou o próprio core ali da molécula, para fazer esses novos canabinoides sintéticos. E aí você tem centenas de canabinoides sintéticos hoje sendo utilizados, né, pelos usuários. É muito comum, né, na mídia, quando você relata sobre os canabinoides sintéticos, eles chamarem de maconha sintética. Porém, né, a gente teve até uma publicação da Sociedade Brasileira de Toxicologia enfatizando que esse termo maconha sintética não deve ser utilizado, porque ele induz uma falsa impressão de que a droga tem um pequeno potencial toxicológico, tendo em vista que a cannabis, né, os canabinoides da cannabis são canabinoides de baixo potencial letal toxicológico quando comparados com os canabinoides sintéticos, né? Então, a gente não deve reproduzir, né, esse termo maconha sintética, e aí o termo que a gente usa é canabinoide sintético, ou, tecnicamente, a gente fala agonistas sintéticos dos receptores canabinoides, né? O CEDESC, aqui no Brasil, né, que é o Centro de Estudos sobre Drogas, publicou uma revisão muito boa sobre canabinoides sintéticos, que está disponível na internet para quem quiser depois baixar e ler, vale muito a pena. E a gente tem também, né, muitas vezes a gente se depara na mídia com algumas reportagens, né, se referindo a essas drogas, principalmente as NSPs como um todo, como drogas que causam um efeito zumbi, que deixam, né, o usuário como se fosse um zumbi, que na verdade também deve ser um termo aí que a gente deve evitar para que não aumente mais a marginalização, o estigma dessas pessoas que fazem o consumo e têm um problema com o uso de drogas, tá? Na verdade, nenhuma droga deixa a pessoa zumbi, né? Então, o que existe ali é alterações em níveis neuronais de neurotransmissores, principalmente um aumento de dopamina no cérebro, causando muitas vezes esses efeitos aí psicotrópicos, psiquiátricos, né? Que levam aí a diferentes efeitos toxicológicos, né? Como aumento da agressividade ou uma diminuição da resposta a estímulos externos e, eventualmente, o óbito. Esse é um artigo lá de São Paulo, dos peritos da Polícia Científica de São Paulo, juntamente com pesquisadores da USP e da Unicamp, onde identificaram a presença de vários canabinoides sintéticos em selos, tipo LSD, que foram apreendidos principalmente em unidades prisionais, né? E isso é uma problemática que a gente tem aqui no Brasil, onde esses canabinoides sintéticos têm sido muito utilizados em unidades prisionais, né? Eles são incorporados em papéis e para mascarar e dificultar, né, as apreensões e acabam adentrando nos estabelecimentos prisionais e são fumados, né, pelos presos
provocando seus efeitos psicoativos. Uma outra classe de NSPs que eu destaco são as fenetilaminas, tá? Existem as fenetilaminas clássicas, que a maioria aqui conhece, que é o êxtase, a metanfetamina, a anfetamina e, mais recentemente, o MDA, né? Que estão presentes principalmente em comprimidos. Mas esses já são controlados e proibidos no Brasil há muitos anos. Surgiram a partir dessas anfetaminas, surgiram as drogas 2CBs, aliás, as drogas 2C, né? A 2CI, a 2CB e a 2CC, dentre outras, que também eram comercializados em comprimidos, tipo êxtase, mas quando foram controladas e proibidas aqui no Brasil, acabaram sumindo do mercado. Então, hoje é raro a gente identificar essas drogas 2C em comprimidos tipo êxtase. E aí o que a gente tem, né? Depois surgiram, dentro dessa classe das fenetilaminas, agora incorporadas em selos, não mais em comprimidos, selos do tipo LSD, as drogas derivadas da N-BOMe, 2,5-B N-BOMe, 2,5-C N-BOMe, 2,5-I N-BOMe, que são estimulantes do sistema nervoso central também, mas que também provocam alucinação, tá? Então, muitos selos de LSD, quando a gente ia analisar, eles não davam positivo para LSD, e sim para os N-BOMes. Hoje, os N-BOMes não existem praticamente mais, é raro a gente identificar N-BOMe em selo. Hoje, o que a gente tem incorporado em selo, quando não é LSD, são as drogas NBOS, os derivados NBOS, tá? 2,5-B NBO, 2,5-E NBO, 2,5-I NBO, e a gente vê a semelhança estrutural dos N-BOMs com os NBOS, né? Basicamente, né, o que a gente tem nos N-BOMs é essa metila aqui, e nos NBOS a gente troca essa metila por uma hidroxila, né? Então, a semelhança estrutural dessas moléculas ela é muito elevada, o que vai impactar na análise laboratorial, tornando muitas vezes um pouco mais dificultosa para você diferenciar uma molécula da outra, porque ela tem um único átomo de diferença, né? Então, dentro das fenetilaminas, hoje, né, a gente destaca aí, então, os derivados DN-BOS como os principais aí que a gente tem identificado, sendo sempre incorporados em papéis, em selos aí, tipo LSD. Bom, mais recentemente, de 2022 para cá, né, nós temos observado aqui no Brasil um aumento das apreensões e identificação de nitazenos, tá? Nitazenos são opioides sintéticos, tá? Então, acho que todo mundo aí conhece o fentanil, né, responsável por mais de 70 mil mortes anualmente lá nos Estados Unidos, né? O fentanil, os análogos do fentanil. Aqui no Brasil, nós não temos uma cultura tão grande quanto os Estados Unidos de uso de opioides, porém, a gente vem observando um aumento nas identificações de opioide sintético da classe dos nitazenos, tá? Esses nitazenos, como, por exemplo, o metonitazeno, o etonitazeno, eles são mais potentes do que o próprio fentanil. 10 a 20 vezes mais potentes que o fentanil, tá? E a estrutura química deles não tem nada a ver com os opioides clássicos, como a morfina, a heroína, a codeína, né? Eles têm essa estrutura aqui, que nós temos o núcleo benzimidazol na molécula, onde você coloca vários radicais, né? Você insere diferentes radicais e você sintetiza centenas aí de nitazenos com potências toxicológicas diferentes, né? Então, esse estudo aí foi publicado também pelo pessoal de São Paulo, onde eles identificaram vários nitazenos presentes em ervas, né? Ervas,
e muitas dessas ervas tinham, além de nitazenos, outras drogas misturadas, como os canabinoides sintéticos, né, aumentando o risco de intoxicação por esse usuário. O SEDESC também publicou uma revisão aí dos nitazenos no Brasil, né? E, inclusive, ele relata esse laboratório que foi desmantelado pela Polícia Federal lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde eles apreenderam 280 gramas de nitazena em pó, ou seja, uma pureza elevada, que foram incorporados, né, ou iam ser incorporados em cerca de 40 quilos de ervas, né? Então, mostrando aí que a forma de apresentação desses opioides sintéticos que estão circulando aqui no Brasil é na forma de erva, né? Muitas vezes diferente do que acontece em outros países. Bom, nós temos uma dificuldade analítica de identificação dessas NSPs, tá? Porque devido à multiplicidade de moléculas e à sua semelhança estrutural, então esses testes rápidos de cor que a gente usa no exame preliminar de droga, que os peritos usam, eles não reagem para a maioria dessas NSPs, canabinoides sintéticos, NBOS, nitazenos, etc., né, gerando resultados inconclusivos no exame preliminar. Existe a possibilidade da identificação dessas substâncias de forma preliminar, até mesmo em campo, por equipamentos portáteis, técnicas analíticas instrumentais, como Raman e infravermelho, porém, ainda são poucos, né, laboratórios forenses que usam essas técnicas nos seus exames preliminares, e acabam que essas identificações elas são feitas só no exame definitivo no laboratório forense. E aí que demanda um tempo maior, alguns dias, para a liberação do laudo pericial, tá? Muitas pesquisas estão sendo conduzidas atualmente para a síntese de reagentes químicos que possam identificar essas NSPs. Eu relato essa aqui de Minas Gerais, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria, né, com a Polícia Civil, né, do Distrito Federal, com a perícia do DF e a Polícia Civil aqui de Minas Gerais. Então, eles desenvolveram, né, a professora Clésia, o professor Ângelo, do Departamento de Química da UFMG, um reagente químico colorimétrico capaz de detectar essas drogas NBOS, né, presentes nos selos. Então, isso foi uma novidade, né, em termos internacionais, né, o reagente já foi patenteado e algumas polícias científicas já estão utilizando esse reagente aí na sua rotina para detectar esse tipo de droga quando apreendido. Do ponto de vista laboratorial, né, o que a gente faz no laboratório de química forense, né, o farmacêutico, quando ele recebe esse material, ele vai realizar o que a gente chama de exame definitivo, ou seja, o exame de identificação inequívoca da molécula, e para isso ele vai precisar contar com as técnicas cromatográficas, geralmente acopladas à espectrometria de massas, né, que é a técnica padrão ouro que a gente usa nos laboratórios para a identificação dessas moléculas. Então, nós vamos analisar elas por GCMS, né, a técnica mais usada aí no mundo para a identificação dessas drogas, onde a gente vai fazer a confirmação aí da molécula pelo tempo de retenção e pelo espectro de massa e chegar na identificação da substância química. Uma vez identificada a substância, a gente vai verificar se ela está sob controle nacional, está contemplada na portaria 344. Como essas moléculas, muitas vezes, elas são estruturalmente muito semelhantes, a nossa rotina aqui no nosso estado é sempre também fazer uma outra análise confirmatória com uma outra técnica analítica, né? Então, muitas vezes a gente usa a espectrometria no infravermelho, né? Que também a gente vai fazer uma comparação do espectro da amostra com a biblioteca espectral do equipamento para fazer a identificação da substância. E aí, tendo esse resultado dessas duas técnicas, a gente tem uma confirmação, né, mais assertiva
e aí a gente libera o nosso laudo pericial, identificando aquela molécula e relatando para a autoridade policial se aquela molécula identificada por essas duas técnicas, ela está ou não contemplada na portaria 344, né, da Anvisa, porque isso é fundamental para a autoridade policial e judiciária para poder tipificar aquela conduta daquele usuário no artigo 28, que é o porte de drogas, ou artigo 33 da lei de drogas, que seria o tráfico de drogas. Porém, algumas moléculas, elas têm alguns problemas quando a gente trabalha com a cromatografia gasosa, algumas dessas NSPs, né? Seja por questões de concentração, que muitas vezes a concentração é muito baixa e a gente não consegue uma resposta adequada quando a gente usa, por exemplo, o infravermelho, ou porque são moléculas termoláveis e podem se degradar quando a gente trabalha com cromatografia gasosa, onde a gente trabalha com temperaturas muito elevadas, né, até 300 graus Celsius. Então, esse é o caso das NBOS, né, onde esse artigo aí publicado por peritos criminais aqui do nosso estado, de Minas Gerais, né, demonstraram que quando a gente analisava a droga 2,5-I-NBOH ou algum outro análogo NBOH, por cromatografia gasosa, ela se degradava em outra droga, a droga 2C, né? Então, isso foi um trabalho muito importante, né, publicado à época, mostrando aí para os laboratórios forenses do mundo todo que essa técnica poderia levar a resultados falsos positivos, né, quando você utilizava apenas essa técnica na identificação das drogas NBOS. Então, nesse caso, quando a gente tem uma concentração muito baixa da droga em um determinado suporte, né, ou a substância é termolábil ou pouco volátil, a gente precisa utilizar a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa, né? Então, o LCMS, ele é uma técnica muito utilizada nos laboratórios de química e principalmente nos de toxicologia forense, que vão analisar matrizes biológicas, urina, sangue, vísceras, onde a concentração dessas drogas e dos seus metabólitos são muito baixas. E aí você precisa de equipamentos, né, com a sensibilidade capaz de detectar essas moléculas da ordem de ppb, partes por bilhão, né? Caso contrário, você vai ter um falso negativo na sua análise, né? Então, a gente tem observado que os laboratórios forenses, tanto de química quanto de toxicologia forense, estão cada vez mais adquirindo esses equipamentos, em especial o LCMS, devido à sua seletividade e sensibilidade. Em 2015, a Anvisa ela montou um grupo técnico para controle dessas novas substâncias psicoativas, né? E esse grupo técnico ele é composto por representantes de diferentes agências, a Anvisa, a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, né? Eu participo desse grupo há alguns anos, onde a gente discute a incorporação dessas novas substâncias na portaria 344 após elas serem identificadas pelos laboratórios forenses, né? Então, a gente vê aí que de 2008 para cá, a portaria 344 ela foi muito atualizada, em alguns anos chegaram a 7 atualizações no mesmo ano, devido ao relato dos laboratórios forenses na identificação dessas NSPs, que foram discutidas no âmbito da Anvisa e foram incorporadas em alguma daquelas listas da portaria 344, né? Em 2016, o Brasil ele começou a adotar o sistema genérico de controle de drogas aqui no nosso país, que já era feito em vários países no mundo. Mas, basicamente, o que é esse controle genérico? Ao invés de você listar nominalmente o nome de cada droga naquelas listas da portaria 344,
você coloca estruturas genéricas, né? Então, a gente começou com os canabinoides sintéticos, por meio da RDC 79 de 2016, onde a gente colocou 10 estruturas básicas de canabinoides sintéticos, e aquelas moléculas que tinham aquela estrutura genérica, elas eram automaticamente controladas aqui no Brasil, mesmo que elas não estivessem listadas nominalmente na lista F ou alguma outra lista, tá? Então, isso deu um protagonismo, uma proatividade muito grande para a lei, porque a substância não precisava mais estar listada nominalmente. Bastaria ela ter aquele core, aquela estrutura básica ali, que ela era automaticamente controlada aqui no Brasil. Então, isso foi feito inicialmente em 2016 com canabinoide sintético, depois foi criado a estrutura básica das catinonas sintéticas em 2017, e em 2019 criou-se a estrutura básica das fenetilaminas. Então, o perito criminal, ao identificar uma NSP hoje, se essa substância não estiver nominalmente citada na portaria 344, ele precisa avaliar se ela tem essa estrutura básica, né, que está contemplado na portaria 344. Tendo essa estrutura básica, a molécula ela passa a ser controlada e o perito pode colocar no seu laudo pericial que aquela substância é uma substância controlada nacionalmente, né? Ela é uma substância ilícita, né? O que é fundamental esse resultado para o delegado de polícia, o promotor e o juiz, né? Então, lá no site da Anvisa, a gente tem várias orientações de como interpretar essa estrutura genérica. Não é tão simples, né? Existem muitas dúvidas, né? Muitas vezes uma substância identificada, se ela está enquadrada ou não naquele controle genérico, e aí esses documentos orientativos auxiliam muito os peritos criminais nessa interpretação, né? Então, uma vez identificada a molécula, os peritos eles podem reportar essa identificação para a Anvisa através de um formulário que está presente no site da Anvisa, onde nesse formulário é inserido dados sobre quem está identificando, qual que é a molécula que foi identificada e qual que foi a metodologia utilizada na identificação, tá? E aí a Anvisa, de posse dessa informação, ela vai avaliar com o seu grupo técnico se essa substância ela deve ou não ser inserida, em qual lista que ela vai ser inserida e assim por diante. Bom, os laboratórios forenses, muitos deles participam de ensaios de proficiência, isso é muito importante para garantir a qualidade desses resultados. Eu destaco aí 2 grandes ensaios de proficiência, um da ONU, que é o ICE, que nós participamos, vários laboratórios do Brasil participam, e, mais recentemente, o do Inmetro, que começou, né, alguns anos atrás, a produzir materiais de referência de drogas para fornecerem aos laboratórios forenses, para auxiliar nas identificações dessas substâncias, principalmente as drogas clássicas, mas também que tem ensaios de proficiência, né? Então, isso é uma ferramenta importantíssima para que esses laboratórios possam comprovar a qualidade das suas análises. Esse ano, nós tivemos aí a publicação do PNID, né, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é um Programa Nacional de Integração de Dados Periciais sobre Drogas. Então, em breve, todas essas informações das identificações dessas NSPs pelos laboratórios forenses de todas as nossas 26 unidades federativas estarão unificados, harmonizados e disponíveis nacionalmente, né, para o Ministério da Justiça. E aí a gente vai ter esse cenário nacional do que está sendo identificado, o que é mais prevalente, quais as NSPs que estão aportando aqui no Brasil e sendo utilizada pela população. Então, isso é um dado muito importante para a segurança pública e também para a saúde pública, para a gente adotar políticas públicas aí para o combate, né, e a intervenção do uso dessas novas substâncias psicoativas, né?
Paralelamente, também nós tivemos aí a efetivação do nosso sistema de alerta rápido sobre drogas, que até então estava em caráter excepcional, e a partir de agora a gente tem esse sistema publicado e oficializado aqui no Brasil. Esse sistema ele visa detectar essas NSPs, caracterizar essas moléculas, avaliar o risco dessas substâncias para a população e gerar alertas e informes de forma instantânea e rápida para todos os interessados na parte de drogas de abuso, seja forças policiais, seja sociedade civil, os peritos criminais, né, os toxicologistas, farmacêuticos, que precisam ter informações de credibilidade das substâncias e das formas de apresentação de drogas que estão circulando no nosso território nacional. Bom, aqui já vou para minhas considerações finais, né? Rapidamente aí, então, quando a gente trabalha com NSPs, é muito importante a capacitação e treinamento de todos os profissionais da segurança pública e da saúde. É importante que os laboratórios tenham equipamentos adequados para fazer essa correta identificação dessas substâncias, disponibilidade de materiais de referência, de padrões para essa identificação também ser uma identificação mais inequívoca possível, a importância da parceria das perícias, das polícias científicas com as universidades para desenvolvimento de novos métodos, novos protocolos, que esses dados de identificação eles sejam levantados e disponibilizados periodicamente para a população, para as forças policiais, né? E que o nosso sistema de alerta rápido sobre drogas ele comece a funcionar o mais rápido possível e disponibilizar esses avisos, esses informes, esses alertas para a população geral. Eu vou deixar aqui para vocês, meu tempo já encerrou, eu sei, mas vou deixar para vocês duas referências interessantes. Esse livro aí, que é um livro nosso, publicado por peritos criminais, aqui de Minas Gerais, tanto do Laboratório de Química quanto de Toxicologia Forense, ele já está na 6ª edição. Ele fala sobre tudo que eu falei aqui para vocês, mas de uma forma mais detalhada, sobre os efeitos toxicológicos das drogas e os métodos analíticos de identificação dessas substâncias. A nossa revista Criminalística e Medicina Legal, que eu sou o editor-chefe atualmente, e a gente publica muitas pesquisas relacionadas às ciências forenses, tá? Então, fica o convite para todos que quiserem submeter os seus trabalhos forenses, né, para a nossa revista. E esse QR Code aí vocês têm um acesso a uma vasta literatura publicada pela ONU sobre novas substâncias psicoativas, tá? É só vocês focarem aí no QR Code que vocês têm acesso de forma gratuita. Eu gostaria de agradecer a todos, em especial a Maria das Graças pelo convite, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e deixo aí um convite. Em dezembro, nós vamos fazer aqui em Belo Horizonte, na UFMG, o nosso 4º workshop mineiro de ciências forenses, tá? Que é financiado pela FAPEMIG. Nós temos aqui em Minas Gerais a nossa rede mineira de ciências forenses, que a gente conseguiu aí aproximar, né, os pesquisadores com os peritos criminais da Polícia Civil e Polícia Federal, e bienalmente a gente faz esse workshop aí em dezembro, será feito aqui em Belo Horizonte, na UFMG, para a gente divulgar e democratizar esse conhecimento das ciências forenses para todos os interessados, comunidade acadêmica, profissionais da saúde e segurança pública, tá? Deixo aí meu Instagram, que é o Química_Forense, quem quiser me seguir lá, eu acabo divulgando muito do que eu faço, né, na perícia criminal e na faculdade, né, os congressos, as palestras lá no meu Instagram, tá? Fica o convite. Muito obrigado a todos aí e pelo convite. É isso. Pablo, muito obrigada, viu, pela sua excelente exposição. Eu te confesso que eu tinha muita curiosidade e aprendi muito com a sua exposição clara e muito abrangente, né?
sobre as principais classes estruturais desses compostos e as formas de apresentação, mas eu tenho algumas curiosidades de ordem prática, né? Eu gostaria de te fazer algumas perguntas, mas eu vou deixar para o final. Eu vou aqui primeiro no QIA, porque eu estou vendo que nós temos aqui é, algumas demandas para você, então eu vou dar prioridade para os nossos participantes, mas eu espero ter um tempo também no final. Foi excelente, aprendi muito e mais uma vez muito obrigada, viu, Pablo? Então vamos lá. A Evelyn Fernandes de Miranda, ela diz o seguinte: Olá, professor, obrigada pela aula única. As moléculas controladas pela ONU necessitam de algum tipo de controle por parte dos países? Como funciona esse controle? Tem algo a ver com a Polícia Federal? Tá. Então, vamos lá. Como eu havia dito no início, uma vez os laboratórios forenses identificando uma substância em nível global, eles acabam reportando para a ONU essa identificação. A ONU ela tem um sistema de alerta que chama é, EWA, né? Onde ela capta essas informações de identificação de drogas pelos laboratórios forenses do mundo todo. Uma vez que a ONU recebe essas informações, ela repassa essas informações para a OMS. E a OMS vai avaliar, né, se aquela substância ela deve ou não ser controlada internacionalmente. Então, eles fazem uma revisão bem profunda da literatura para verificar a periculosidade, a toxicidade e a prevalência de identificação dessa NSP. E aí ela sugere, né, para que os países votem se aquela substância que ela está recomendando ser controlada, se os países eles concordam ou não nesse controle. Porque às vezes é uma substância que um determinado país usa como medicamento, e se controlar pode ter, né? O caso prático é a cetamina. Cetamina é um anestésico, né? Usado aí principalmente em procedimentos veterinários, etc. E ela é usada como droga de abuso há muito tempo, mas principalmente nos últimos anos. Só que até hoje ela não é controlada pela ONU. Ela é considerada uma NSP. Por quê? Muitos países adotam, né, a cetamina aí nos seus procedimentos terapêuticos, né, etc. Então, não tem interesse no controle internacional dessa substância. É, Bom, uma vez controlada, se aqueles países votam para inserir, né, aquela molécula em alguma daquelas três convenções, os países signatários eles são obrigados a controlar. E existe um órgão que é a GIF, a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que ela fiscaliza os países para ver se eles estão controlando essas drogas que a ONU incluiu, né? Como eu disse, o carisoprodol, ele foi incluído esse ano na Convenção de 1971 da ONU. Então, o Brasil ele vai ter que ter algum tipo de controle para o carisoprodol nos próximos meses, né? A Polícia Federal, né, o papel da Polícia Federal nesse caso é o papel de identificação dessas moléculas, né, assim como as polícias científicas estaduais têm os seus laboratórios forenses que também identificam, e muitas vezes a Polícia Federal também ela participa dessas discussões, né, ela compõe o grupo técnico de classificação dessas novas substâncias psicoativas da Anvisa, e ela participa dessas discussões. Mas o órgão aqui, né, responsável no Brasil para controle das drogas é a Anvisa e não a Polícia Federal. Tá? A Polícia Federal ela tem uma responsabilidade mais no controle dos reagentes químicos, né, usados aí em laboratórios de química, de toxicologia. Existe uma portaria, né, do Ministério da Justiça que controla alguns reagentes químicos que são muitas vezes usados para a síntese de drogas, e a Polícia Federal ela tem o Simproquim, né, que todo mês os laboratórios de química, de toxicologia, que trabalham com esses produtos controlados, esses reagentes químicos,
tem que mandar essa informação lá para a Polícia Federal de estoque, né? Porque senão você pode estar tendo um desvio desses produtos aí para o mercado ilícito para a síntese de drogas. Mas em termos de controle de moléculas, né, de drogas de abuso, esse é um papel da Anvisa e não da Polícia Federal. Ah, sim. Bom, a próxima demanda aqui é da Mirta Parada. E eu estou entendendo aqui que ela gostaria de saber sobre a mescalina e cactus, a psilocibina e fungos, se essas drogas são proibidas. Tá. São substâncias que já estão contempladas na portaria 344, tá? No caso mais específico dos cogumelos, né? Embora que é uma confusão muito grande que o pessoal tem hoje, uma discussão, né? A gente até já discutiu isso no nosso grupo técnico da Anvisa, embora o cogumelo, né? O Psilocybe cubensis, que é o cogumelo que produz, né, a psilocibina e a psilocina, ele não está contemplado na lista E da portaria 344, que é a lista das plantas e fungos, né? A gente até teve recentemente uma atualização do nome dessa lista, que antigamente era só plantas, né, proibidas, e aí agora foi incluído fungos, e a gente tem alguns fungos lá que estão contemplados, como, por exemplo, o Clavíceps paspali, que faz o ácido lisérgico, né, produz o ácido lisérgico, mas a Psilocybe cubensis, ela não está na lista E. Então, as pessoas acham assim, então pode comercializar cogumelo alucinógeno, porque o fungo não está lá, mas a psilocibina e a psilocina está na lista F, que é a lista de substâncias proibidas. Então, a pessoa que está comercializando ali o fungo, que tem uma substância ilícita, ela automaticamente ela passa a estar comercializando uma substância também, um material que é ilícito. Então, quando esse cogumelo for apreendido e for identificado, né, for analisado pelo laboratório de química forense de alguma polícia científica, vai identificar a psilocibina e a psilocina, e aí aquele material ele vai ser um material ilícito, né? Então a pessoa ela vai ser tipificada em algum tipo de crime aí relacionado a drogas, né? E a nossa lei de drogas, ela fala, todo substrato que é usado para a produção de drogas, ele também passa a ser considerado como droga, né? Então, a cannabis, ela é um substrato para você, porque você tem ali o THC, você tem vários canabinoides ali, né? A papoula, você tem os opioides. E, né, o cogumelo é um substrato onde você tem a psilocibina e a psilocina. Portanto, o cogumelo também é uma droga, né? O cogumelo alucinógeno. E esse que tem, que nem todo cogumelo tem a psilocibina, mas aqueles que têm a psilocibina na sua composição, eles podem sim ser considerados aí como droga, tá? Em seguida, nós temos aqui uma pergunta do Dr. Agostinho Garcia Suero. Pergunta o seguinte: de onde vêm os canabinoides sintéticos? Em quais países eles são produzidos? Boa pergunta, tá? Esses canabinoides sintéticos são moléculas sintetizadas em laboratório, né? E a síntese deles geralmente se dão em países asiáticos. A China, né, é um grande aí, produtor desses canabinoides sintéticos. Então, muitas vezes, o que chega aqui no Brasil vai chegar esse canabinoide sintético já sintetizado. Então, a gente basicamente não tem laboratórios de síntese de NSPs aqui no Brasil. O que muitas vezes a gente tem é a incorporação, né, dessa NSP em algum suporte, mas não a síntese. Tá? A síntese ela é feita em países ou da Europa ou países asiáticos. Mas a China é um dos principais, China e Índia, né, são uma das principais rotas aí de produção, mesmo porque lá na China eles não tinham um grande controle,
desses canabinoides sintéticos até uns 2 anos atrás. Então, eram substâncias lícitas lá. Então, eles acabavam produzindo esse material e distribuindo para o mundo todo, né? E aí, mais recentemente, uns 2 anos, controlar alguns desses canabinoides sintéticos, e aí a gente teve um aumento, né, da variedade de canabinoides sintéticos em nível global, porque como eles controlaram alguns desses canabinoides, eles tiveram que sintetizar outros para fugir do controle, né, da China ali. E aí a gente teve uma maior multiplicidade de moléculas, tá? Mas vem de fora, principalmente Ásia. Ok. A Evelyn Fernandes de Miranda, ela pergunta o seguinte: existe algum banco de dados com os comportamentos das NSPs que vocês utilizem para auxiliar na análise? Sim, a gente conta com bancos de dados de espectros, né? Tanto espectros de massas quanto espectros de infravermelho. Esses bancos de dados, muitos deles são disponibilizados na internet gratuitamente. A SWG Drug, por exemplo, né, que é um grupo de cientistas forenses da área da química forense, ela publica no seu site, né, atualizações de bancos de dados de espectros de massas, de espectros no infravermelho dessas NSPs, tá? E aí nós atualizamos nossas bibliotecas periodicamente com esses bancos de dados para que a gente consiga identificar essas moléculas, tá? Não é raro, né? A gente muitas vezes fazer uma análise, detectar uma substância e às vezes ela não está no nosso banco de dados. E aí a gente vai, atualiza o nosso banco de dados e aí a gente consegue fazer a identificação dessa substância. Então, é muito importante que os peritos criminais eles tenham conhecimento desses bancos de dados, né? Que as suas bibliotecas de análise, né, estejam devidamente atualizadas para que eles façam uma detecção e identificação correta das moléculas, tendo em vista que muitas dessas substâncias diferentes, elas apresentam espectros muito semelhantes. É o caso, vou citar um caso prático meu aqui, que há uns anos atrás, quando as catinonas sintéticas começaram a aparecer no Brasil, eu fiz análise de um comprimido e o comprimido identificar e a análise, o banco de dados ali do equipamento indicava que aquela substância era metanfetamina, né? A análise foi feita por GCMS. E aí, quando eu fiz uma confirmação para uma outra técnica, que foi o LCMS, deu um resultado que não era metanfetamina. Era uma outra droga, mas que não metanfetamina. Então, depois de um tempo, né, fiz a atualização das nossas bibliotecas, e aí, na nova biblioteca, apontava que aquela molécula, que anteriormente, né, indicava se tratar de metanfetamina, na verdade, ela era mefedrona, uma catinona sintética, mas que tem um espectro de massa muito semelhante à metanfetamina, tá? Então, a gente precisa sempre estar, né, trabalhando com os nossos bancos de dados mais atualizados possível e utilizar material de referência também é importante para a gente confirmar o nosso resultado. Ok. A Carla Araújo, ela dá boa noite e diz o seguinte: primeiramente, muito obrigada pela palestra, assunto riquíssimo. Aparelho como o drogômetro já consegue identificar as NPS, pois isso ajudaria muito o trabalho da polícia na abordagem de rotinas. O que você acha, Pablo? O drogômetro, para quem não conhece, né, é aquele equipamento para detectar drogas em saliva, que em alguns países, como por exemplo a Bélgica, né, eles têm essa rotina de testar caminhoneiros e condutores de veículos em geral, né, com esse drogômetro para verificar se tem, se aquela pessoa, aquele condutor está sob efeito de alguma droga. Porém, geralmente, o que ele detecta são drogas clássicas. Maconha, cocaína, anfetamina, opioides, né? Essas NSPs, esses drogômetros, muitas vezes não têm
a capacidade de detectar. Então, ele só vai ser detectado no laboratório quando uma amostra dessa saliva foi encaminhado para o laboratório de toxicologia, né, forense, para fazer a correta identificação, tá? Porém, né, até onde eu sei, o drogômetro ele não está implantado no Brasil, tá? Não sei se tem previsão de ser implantado. Eles fizeram alguns testes, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a universidade, mas ele está em estudo, né? Está em avaliação, tá? A gente ainda não tem uma previsão para ele ser aplicado aí na nossa rotina. Mas mesmo ele sendo aplicado, ele não vai conseguir identificar as NSPs. Ok. A Lília Bernardes, ela coloca o seguinte: boa noite, parabéns pela excelente apresentação. Para identificação das NSPs, entendi que vocês utilizam como referência os bancos de dados de substâncias com estrutura química já definida, identificadas anteriormente, tanto no CGMS quanto no IV. Como vocês fazem a identificação, confirmação, quando se trata de uma nova substância cuja estrutura química ainda é desconhecida? Muito obrigada. Muito boa pergunta. Essa é um desafio grande, porque se aquela molécula nova ela não está em nenhum banco de dados, você vai conseguir detectá-la, porque vai gerar um sinal analítico ali, porém, o match vai ser baixo e você não vai conseguir identificá-la. Então, o ideal seria o quê? Nesse caso, RMN, ressonância magnética nuclear. Quem tem RMN no Brasil? Onde que a gente encontra RMN no Brasil? Universidade. Por isso que eu falei nas minhas considerações finais que a parceria da polícia científica com as universidades, ela é fundamental quando a gente aborda essa temática das NSPs. E a gente já, né, a gente tem essa parceria muito bem estabelecida desde 2016, quando a gente criou a nossa rede mineira de ciências forenses aqui em Minas Gerais. Hoje essa rede, ela contempla todas as universidades federais, todas as universidades públicas do estado, tá? A gente tem uma rede junto com a Polícia Federal e a Polícia Civil. Então, esse trânsito, quando a gente precisa utilizar o equipamento da academia, ele fica facilitado. Então, por exemplo, a gente tem uma substância que a gente identificou alguns anos atrás, que é a befedrona, ela estava presente em cápsulas, e era uma NSPs, e a gente fez a identificação com o RMN. E aí a gente foi à universidade, né? A gente precisa de gente também que saiba operar o equipamento e interpretar, o que não é por não ser uma técnica tão difundida. A gente tem poucos peritos, né, que têm essa familiaridade com a técnica, então a gente tem que contar com os pesquisadores, né, para a gente fazer essa correta identificação. Então, nesse caso aí, não tem como fugir do RMN. A Lorena Sabrina, ela faz a seguinte pergunta: existe alguma relação entre os laboratórios forenses ou OBIT e com os centros de informações toxicológicas, CITs? Então, a ideia do SAR é exatamente essa, né? Você coleta o SAR, né, que é o Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas, que já existe, por exemplo, a ONU tem o seu SAR desde 2013. O Brasil está criando agora, né? Está efetivando agora. A maioria dos países da América Latina já tem o seu SAR. Estados Unidos tem o SAR, a União Europeia tem o seu SAR. E o Brasil, né, demorou, mas efetivamos, enfim, o nosso SAR. E a ideia do SAR é exatamente esse: obter informações sobre identificação de drogas de múltiplas instituições. Então, os laboratórios forenses são um desses atores aí que vão alimentar o SAR com essas informações, porque a gente sabe que nem tudo que é usado é apreendido pelas polícias. Na verdade, é uma pequena fração de drogas que a gente apreende. A maioria das drogas que se usam, muitas vezes elas não são apreendidas, né? E aí, onde que a gente vai obter essas informações? No CIATS, né, Centro de Informação de Assistências Toxicológicas, né, dos hospitais. Mas para isso também os hospitais eles precisam estar, né, instrumentalizados
com essas técnicas para fazer a identificação dessas drogas. Hoje a gente tem pouquíssimos laboratórios clínicos capazes de identificar NSPs nos hospitais. Eu cito aqui a referência nossa, né, no Brasil aqui, uma das referências é o CIAT de Campinas, né, onde eles têm lá um equipamento muito bem montado no hospital, capaz de identificar NSPs. Então, a gente precisa também expandir, melhorar, né, os recursos dos hospitais em termos de laboratório de toxicologia, capacitando também os profissionais, os farmacêuticos que atuam nesses laboratórios, para que eles também passem a identificar em pacientes intoxicados por NSPs e relatem isso para o nosso SAR, né? De uma forma até mais rápida, porque às vezes ele usou a droga, ele se intoxicou, mas não teve apreensão desse material. Então, isso não vai chegar para o laboratório forense. Então, seria muito interessante que o laboratório clínico conseguisse identificar nessa amostra de sangue do paciente e reportar isso para o SAR, e o SAR disponibilizar essa informação aí para os demais atores. Bom, eu vejo aqui, né, muitos elogios aqui para a palestra do Pablo. A NET coloca excelente apresentação, professor com amplo conhecimento e didática ótima. Parabéns. É, a Tatiane fala, palestra sensacional, parabéns, né? Eu faço minhas palavras dela, realmente maravilhosa. Acho que nós vamos ter que fazer um segundo tempo aí, viu? Vamos, será um prazer. Mestre, eu acho que teremos outra palestra com essa abordagem, porque nós não vamos ter tempo para esgotar todas as perguntas aqui. Então, eu vejo que tem vários elogios, né? Excelente palestra, felicitações. Eu estou aqui com umas 3 ou 4 perguntas para fazer para você, mas eu acho que vai ter que ficar para a próxima, porque o nosso tempo acabou de esgotar aqui, olha, 19h30. Então, eu, infelizmente, né, como moderadora, vou ter que encerrar aqui, agradecendo imensamente, né, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E, né, então, eu quero agradecer demais aqui o doutor Pablo Alves Marinho pela excelente contribuição. A gente viu o grau de conhecimento, de expertise que ele tem na área. E eu fico toda orgulhosa disso, porque eu não falei ainda, mas o Pablo foi meu aluno. Ele disse, e eu confirmo, foi meu aluno aí há cerca de 20 e poucos anos atrás, e isso me dá muita alegria ver o Pablo numa posição de destaque como ele está hoje. Então, eu fico até emocionada e desejo que você tenha contínuo e crescente sucesso na sua carreira tão brilhante, viu, Pablo? De coração. Bom, eu gostaria de dar alguns avisos aqui, né? A academia sempre nos pede para passar algumas informações. Aqui eu gostaria de falar sobre o prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas com a Biodiversidade Brasileira. Esse prêmio ele foi instituído pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil em 2021, com o objetivo de incentivar e reconhecer pesquisadores atuantes nas diversas áreas das ciências farmacêuticas, com ênfase nas pesquisas inovadoras que utilizam a biodiversidade brasileira como base para seus estudos. Tem a finalidade de incentivar pesquisadores e empresas que contribuem para inovações no setor farmacêutico. O terceiro prêmio Pio Correia está com edital aberto. Conheça o regulamento e inscreva-se até o dia 31 de maio de 2025. O link está sendo compartilhado no chat. Aproveito para informar que na próxima segunda, dia 12 de maio, teremos a conferência Biodiversidade Brasileira como chave para o tratamento da DCR, desenvolvimento de um fitoterápico à base de cana do brejo, com a doutora Juliana Morim. O link de informações está sendo compartilhado no chat. E, finalmente, encerramos agora nossa transmissão, agradecendo mais uma vez o doutor Pablo
e esperando que ele possa estar conosco em outras oportunidades. Será muito bem-vindo. Então, um grande abraço a todos, particularmente ao doutor Pablo, e até a próxima atividade, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigada, Pablo. Obrigado a você, Graça. Um grande prazer reencontrá-la, tá? Um Prazer abraço. foi meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.